Olá, futuro delegado de polícia do estado de Minas Gerais. Vamos ao nosso terceiro encontro de um total de 5. Já estou sentindo cheirinho de acadepão no ar. Na primeira aula, nós vimos disposições preliminares do processo penal, então eu te passei toda a nossa base principiológica, a aplicação e integração da lei processual penal. Na segunda aula, vimos inquérito policial e termo circunstanciado de ocorrência. E agora, na terceira aula, tentando seguir uma ordem cronológica e sistemática da matéria com você, eu vou falar sobre ação penal. Como de praxe em nossas aulas, eu te apresento o edital da Polícia Civil de Minas Gerais do último concurso, também o roteirinho da aula e o nosso guia de estudo. Bora lá? Então, no edital, como que essa temática está prevista? A ação penal, classificação e titularidade, condições, decadência, prescrição, perempção, renúncia, perdão e preclusão, onde nós veremos todas essas temáticas na aula de hoje, certo? Roteiro da aula, portanto, conceito e características, condições da ação, e aqui eu quero te apresentar tanto a concepção clássica quanto a contemporânea, que ela é encabeçada pelo Aury Lopes Júnior, que é um dos autores que estavam no edital passado. Então, acho relevante falar um pouquinho. Classificação das ações penais, os princípios de cada espécie de ação penal. Quero falar do acordo de não persecução penal. Eu prefiro falar na aula de ação penal, porque como é uma mitigação nova ao princípio da obrigatoriedade, que falaremos mais à frente, eu acho mais pertinente falar na aula de ação penal do que na de inquérito policial. Acho que fica melhor contextualizado. Então, a gente vai trabalhar o artigo 28A hoje. E as causas extintivas da punibilidade relativas à ação penal privada, então renúncia, perdão, perempção, decadência, os requisitos da peça acusatória e, por fim, os prazos, finalizando a aula, como de praxe, com o exercício de concursos anteriores para o cargo de delegado de polícia. Guia de estudo na tela. No Código de Processo Penal é o título 3, a ação penal, que vai dos artigos 24 até o 62, e eu peço atenção a 4 súmulas. Essa aqui a gente vai ler junto, que eu tenho uma observação para fazer em relação a ela, mas eu peço para que você anote essas outras 3 aqui, para você ler e entender depois, tá? A 594 fala sobre o direito de representação, 234 fala sobre a atuação do parquet na fase investigativa e 542 fala sobre a lei Maria da Penha, faz uma observação lá sobre a ação penal pública incondicionada. Eu ainda acrescento aqui, deixa eu voltar aqui. Eu ainda acrescento no Código Penal os artigos 100 ao 106, tá, pessoal? Denotando que esse tema é de natureza híbrida, porque está previsto tanto no Código de Processo Penal quanto no Código Penal. E se você se recorda lá da nossa aula 1, as normas de natureza híbrida têm uma consequência muito importante, que é a retroatividade penal benéfica, certo? Não se esqueça, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente, eu só estou relembrando para você o conceito que eu falei lá na nossa primeira aula. Então, roteiro de estudo com Código de Processo Penal, Código Penal e súmulas na tela, eu me sinto confortável para iniciarmos de fato a nossa aula. E aí, na nossa aula passada, de inquérito policial, eu comecei apresentando para você a linha do tempo da persecução penal, se recorda? E aí eu te falei aonde que nós estávamos para podermos falar sobre inquérito policial. Eu vou fazer essa mesma linha do tempo para te mostrar onde nós estaremos agora na persecução penal. Então, lembrando sempre que eu sou uma negação em desenho, mas a gente tenta. Então, está aqui a linha do tempo da persecução penal. Eu faço a linha tracejada, separando as 2 fases da persecução penal. Você se recorda quais são? Bora lá. Fase investigativa, onde o inquérito policial é o procedimento investigativo por excelência, mas não é o único, porque uma das características do inquérito é a dispensabilidade, criticado pela doutrina policial, mas ainda é a doutrina majoritária. E a segunda fase, que é a fase judicial, certo? Beleza, pessoal? Eu mostrei para vocês na aula passada que o que separava uma fase da outra era o oferecimento da ação penal, denúncia ou queixa, né? Na aula de hoje, portanto, nós estaremos aqui, trabalhando esse marco inicial
da fase judicial da persecução penal. Então, houve a fase investigativa, onde colheu elementos de autoria e materialidade, indícios de autoria e provas de materialidade, consubstanciando na justa causa, que é um dos elementos, que é uma das condições da ação penal, e, preenchidas as demais condições, é possível que se inicie a fase judicial da persecução penal. Sempre vai haver a fase judicial da persecução penal quando um crime é cometido? Não, porque a gente viu na aula passada que o inquérito policial, bem como todo e qualquer procedimento investigativo, pode ser arquivado, porque não preenche todas as condições da ação, as investigações não obtiveram êxito, então não é possível iniciar aquela ação penal. Mas se estamos trabalhando com investigações exitosas, com uma justa causa presente de forma robusta no nosso inquérito policial ou em qualquer outro procedimento investigativo, aí sim nós falaremos nesse início da fase judicial. Correto? Então, para sistematizar o seu caderno, como é que nós podemos conceituar a ação penal? A gente pode falar, pessoal, que a ação penal é uma peça inaugural da fase judicial pegar a caneta aqui de novo, da persecução penal. A ação penal, pessoal, materializa o direito de pedir ao Estado a prestação jurisdicional na aplicação do direito penal objetivo ao caso concreto. Então, pessoal, veja que o conceito de ação penal se confunde com o próprio conceito de direito processual penal. A gente não fala em direito processual penal em sentido lato sem falar da ação penal. Então, quando a gente ingressa com uma ação, quando a gente dá início a essa fase judicial da persecução penal, o que se quer, o que se almeja é pedir ao Estado a prestação jurisdicional, lá para o Poder Judiciário. Então, a gente fala, Estado, quero a sua prestação porque um crime foi cometido e tudo leva a crer que o autor deste crime é fulano. Mas para que ele sofra as sanções do direito penal que estão previstas depois de cada capitulação de crime, precisa passar pelo crivo do processo. É por isso que se bate na porta do Poder Judiciário perguntando, diga o direito neste caso concreto a mim. Eu quero saber se ele é culpado ou inocente no cometimento deste crime. E aí aplica-se, mas sempre visando o quê? O caso concreto. E a solução jurisdicional. Certo? Esse direito de ação, e aí quando a gente fala o direito, a gente está trabalhando de forma abstrata, e aí está relacionado ao próprio princípio do acesso à justiça, artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, a gente trabalha enquanto um direito, enquanto um poder-dever do Estado, o Estado este que é titular do direito de punir. Quando a gente fala em ação propriamente dita, a gente está falando do instrumento deste direito. Então, a ação materializa o direito de ação, que é visto de forma abstrata. E esse direito de ação, ele tem algumas características que eu quero ver com você. Quais sejam? Espero que tenha anotado aí o conceito da ação penal. Vamos às características. O direito de ação é um direito subjetivo. Ele também é um direito autônomo, o que significa dizer subjetivo porque diz respeito a pessoas que são titulares daquele direito de punir enquanto Estado, enquanto um ente abstrato, e também porque leva a crer que está diretamente relacionado a um caso concreto. Ele não pode ser abstrato. Então, se alguém for vítima de um crime,
olhando as situações do bem da vida, do caso concreto, ela passa a ser titular de um interesse em ver a prestação jurisdicional na aplicação do direito penal objetivo. E é autônomo porque independe do direito penal. Veja, é uma característica do próprio direito processual penal, que tem sua autonomia. Quando a gente ingressa com direito de ação, ainda que se perca aquela ação, ou seja, ainda que você não consiga o seu objetivo, no caso do direito processual penal, ainda que você não consiga uma condenação, que é o que se almeja numa ação penal, ainda assim a ação vai existir. Ainda que derrotada em sua pretensão, ela irá existir, ela é autônoma em relação ao que se pede, ela é autônoma em relação ao pedido. O direito de ação também é abstrato, haja vista que o direito de ação considerado de forma abstrata, o próprio nome já diz, está dissociado do caso concreto, ele irá existir, ele é subjetivo, ele já existe de forma pré-existente ao cometimento do crime, e uma vez cometido aquele crime, ele se materializa, aí ele passa a existir no mundo concreto, materializado, instrumentalizado pela ação propriamente dita, e ele é determinado e específico, o que significa dizer: para que se ingresse com uma ação penal em juízo, deve-se discutir fatos concretos que aconteceram no passado, que aconteceram outrora, ou seja, quando a gente fala da característica da retrospectividade do inquérito policial, com a ação penal segue a mesma sorte. Nós estamos falando de fatos pretéritos, e fatos estes que são específicos e determinados. Então, essas são as características do direito de ação considerados de forma abstrata, lembrando que o direito de ação caminha junto com o ius puniendi, que é o poder-dever de punir que o Estado possui, haja vista que nós, enquanto cidadãos, quando nós fizemos o pacto social de entregar parcela do poder ao Estado, nós também estamos entregando a ele o direito de punir, o poder-dever de punir. Né? Não existe a vingança privada, a lei do talião, olho por olho, dente por dente, nós já evoluímos, e por conta dessa evolução e dessa entrega de parcela de poder ao Estado, o Estado é detentor desse dever de manutenção da ordem social, da paz social, embora conceitos altamente indeterminados e abstratos, isso caminha junto com o poder que ele possui de ser o detentor, de ser o titular daquele direito de punir, do ius puniendi. E o Ministério Público, enquanto órgão da acusação, ele é o titular dessa ação penal. Ele representa o Estado na função de acusar o indivíduo que está sendo investigado por ter cometido uma infração penal. Pessoal, evoluindo, eu preciso trabalhar com vocês as condições da ação penal. E aí eu preciso já fazer alguma observação que, a depender dos manuais, há pequenas variações em relação a essas condições. E por quê? Por muito tempo, trabalhou-se as condições da ação dentro da disciplina Teoria Geral do Processo. Então, quando falava-se em condições da ação, estava falando tanto em condições da ação processual penal, quanto nas condições da ação processual civil. E a doutrina processual penal foi evoluindo, foi fazendo estudos e chegou-se à conclusão de que não dava para trabalhar de forma tão coesa as condições da ação do processo penal e do processo civil, porque a própria base principiológica dessas disciplinas são diferentes. Então, a doutrina foi evoluindo e foram criando condições próprias da ação penal. Ainda tem resquícios de teoria geral do processo. Não por acaso, não sei como foi na sua faculdade de Direito, mas em muitas faculdades ainda tem a disciplina Teoria Geral do Processo. Eu estudei na UFMG. Na UFMG não tem essa disciplina Teoria Geral do Processo. A gente já começa com a separação. Direito processual civil, direito processual penal. Mas tem muitas faculdades que ainda tratam da Teoria Geral do Processo e nessa disciplina falam das condições da ação. Não tem problema, porque a doutrina majoritária ainda trabalha com condições muito similares. Eu vou fazer uma observação aqui para você em relação à possibilidade jurídica do pedido. Mas, depois que eu te mostrar a concepção clássica, eu quero te mostrar a concepção contemporânea própria de uma doutrina específica do direito processual penal, capitaneada por Aury Lopes Júnior, que, como eu lhe disse lá no início do bloco, é uma das referências bibliográficas do edital anterior. Mas eu preciso te deixar bem ciente que,
Embora muito salutar, essa classificação feita pelo Aury Lopes Júnior ainda não encontra amparo pela doutrina majoritária. Se isso cair na sua prova, se a posição do Aury Lopes Júnior for adotada na sua prova, a questão tem que deixar expresso que está perguntando qual é a posição do doutrinador, o que eu considero pouco provável de acontecer, porque dá muito aso à anulação da questão, haja vista ser uma corrente minoritária. Mas, como aqui na nossa sala de aula a gente peca pelo excesso, eu vou te apresentar também essa concepção minoritária. Primeiro, vamos à clássica, que ainda corresponde à majoritária, e eu vou pontuando uma a uma dessas condições da ação para você. Tá? Primeira condição, portanto. Legitimidade ad causum. A legitimidade ad causum diz respeito à pertinência subjetiva da ação. E ela se divide em condição. E ela se divide em legitimidade ad causum ativa e legitimidade ad causum passiva. Pessoal, pertinência subjetiva da ação diz respeito a quem pode entrar com aquela ação penal e quem pode sofrer as consequências de eventual condenação da ação penal. É uma junção de uma visão abstrata e também concreta do fato criminoso. Abstrata por quê? Quem é que detém a pretensão punitiva do Estado? Ora, via de regra, a gente fala com ações penais públicas, incondicionadas. A gente vai ver melhor essas espécies mais à frente. E quem detém essa titularidade das ações penais públicas incondicionadas, independente do caso concreto em questão, é o Ministério Público. Enquanto nas ações penais privadas, que são uma exceção à regra, mas temos vários crimes de ação penal privada por umas razões específicas que eu também vou falar mais à frente. Aí nós falamos do querelante, e aí é preciso analisar o caso concreto para saber quem for a vítima daquele crime em específico. Então, legitimidade ativa é quem pode ingressar com aquela ação penal. E isso varia da espécie de crime que foi cometida, para saber qual é a ação penal competente, e se for pública, será do Ministério Público, num sentido mais abstrato, enquanto titular daquela pretensão punitiva. Se for uma ação penal privada, vai ser a vítima propriamente dita daquele delito, considerando que também pode haver a sucessão processual nas ações penais privadas exclusivas ou propriamente ditas, que também nós falaremos mais à frente sobre essa possibilidade de sucessão. Só para clarear a sua cabeça, então, e você sistematizar no seu caderno, anote que legitimidade ad causum é a pertinência temática subjetiva da ação, ela se subdivide em ativa e passiva. Na ativa, a gente trabalha com o Ministério Público e o querelante. E na passiva, a gente trabalha com quem teria praticado aquele crime. Então, mais uma vez, deve-se olhar o caso concreto para saber se aquela pessoa é mesmo quem está sendo investigada ou não. Para que se tenha legitimidade ad causum passiva, necessariamente o sujeito tem que ser imputável. Então, todos os pressupostos e os elementos da imputabilidade que você vê lá no direito penal têm de estar presentes. E mais, não precisa ser necessariamente uma pessoa física, não. Pode ser pessoa jurídica também. Mas veja, é muito pontual essa observação. A pessoa jurídica tem legitimidade ad causum passiva, ou seja, pode figurar enquanto ré numa ação penal nos delitos ambientais. E aí houve uma evolução jurisprudencial neste aspecto. No passado, entendia-se que a pessoa jurídica só poderia responder se ela estivesse acompanhada de uma pessoa física, que seria uma integrante daquela pessoa jurídica que teria efetivamente praticado o ato criminoso no mundo dos fatos. Mas a jurisprudência já evoluiu, o STF já pacificou de que hoje adota-se a teoria da responsabilidade apartada, o que significa dizer que a pessoa jurídica pode figurar isoladamente no polo passivo de uma ação penal. Então, se vier na sua prova falando que pessoa jurídica tem legitimidade ad causum passiva nos delitos ambientais, não precisando de estar acompanhada de uma pessoa física para tal, marque como correta a sua resposta. Então, legitimidade ad causum é basicamente isso, a pertinência temática subjetiva
da ação penal. Ela não se confunde com capacidade postulatória, que aí está relacionada à habilitação técnica dos advogados, também não se confunde com capacidade para ser parte, que também está relacionada a uma questão abstrata de personalidade e capacidade jurídica. Tá? Próxima condição da ação, interesse de agir. E aí o interesse de agir, pessoal, vou trocar de cor aqui, ele está fulcrado num trinômio. Vou escrever aqui para vocês. Utilidade, necessidade e adequação. No livro do Pacelli, o Pacelli, ele critica essa aqui, o interesse de agir sob a ótica da adequação. Mas eu vou explicar o que é para vocês, até porque na grande maioria dos outros manuais a adequação está presente. Primeiro falando da utilidade, ou seja, a ação penal ela tem que ser útil, ela tem que atingir aqueles fins que são propostas, sob pena de ferir o princípio da economia processual, da duração razoável do processo, ou seja, tem que já fazer um juízo de prognose sobre aquela ação penal, se vale a pena continuar com ela, haja vista haver uma mínima possibilidade de atingir o seu fim ou não. É dentro do interesse de agir. Sob a ótica da utilidade, que se discute, por exemplo, a prescrição pela pena em perspectiva, também chamada de prescrição virtual, que nos tribunais superiores é rechaçado, inclusive com entendimento simular do STJ, mas a doutrina gosta muito desse tema. E na prática, quando você for trabalhar aí na sua comarca, você verá que tem certa aceitação no juízo de primeiro grau. Nas comarcas onde eu trabalhei, por onde eu passei, os juízes aceitavam a prescrição pela pena em perspectiva. E por quê? Porque os inquéritos são muitos, as ações penais são muitas, o poder judiciário está assoberbado de processos. Então, o que a prescrição pela pena em perspectiva faz? Um juízo de prognose olha os antecedentes do investigado, olha o crime que ele está respondendo, a pena em abstrato prevista, tenta já adivinhar, entre aspas, qual que seria a pena que ele receberia caso fosse condenado e faz um cálculo por essa suposta pena em concreto, com base no artigo 109 do Código Penal, para saber se o crime está prescrito, estaria, né, prescrito ou não. E aí, se estivesse prescrito, pede-se o arquivamento, caso esteja na fase do inquérito policial, ou então nem oferece a denúncia, neste caso, fundamentando na falta de interesse de agir. Como eu lhe disse, a doutrina gosta dessa temática, o Pacelli defende, inclusive, expressamente no seu manual, Renato Brasileiro de Lima também, mas não encontra respaldo jurisprudencial por duas razões. A primeira é porque antecipa um juízo de culpa em relação àquele investigado ou réu, ou seja, já está partindo da presunção de que ele vai ser condenado, porque tem que calcular uma pena possível a ele. E segundo, pela ausência de previsão legal. Esse argumento é ainda mais forte. Tá? Então, o interesse de agir sob a ótica da utilidade é basicamente essa reflexão, esse juízo de prognose, se a ação penal tem condições de atingir o seu fim, que querendo ou não é um decreto condenatório, ou não. Já o interesse de agir pela ótica da necessidade, ela, dentro da seara processual penal, ela é presumida. Por quê? Assim que um crime é cometido e que a ordem social, a paz pública, elas são afetadas, já chega-se à conclusão que o Estado precisa agir de alguma maneira. Já surge a necessidade, antes mesmo do nascimento da ação penal, do Estado agir. Por quê? Porque um crime foi cometido e isso representa a transgressão de uma norma que foi imposta a toda a sociedade. Então, a necessidade, dentro desse trinômio do interesse de agir, ela é presumida dentro do processo penal. Por fim, a adequação diz respeito se aquela ação penal ela é adequada em relação ao que se pediu. Ela também está relacionada um pouquinho com a possibilidade jurídica do pedido, mas um exemplo bem prático do interesse de agir sob a ótica da adequação é em relação a, por exemplo, pedir pena de morte para um crime, sei lá, qualquer crime, né? O furto, por exemplo. A pena de morte está prevista na Constituição Federal, mas estão somente em caso de guerra declarada. Então, se não for o caso, e se não encontra previsão legal em nenhum dos crimes expostos no nosso ordenamento jurídico, certamente
essa ação penal que foi proposta não atende uma condição da ação, que é o interesse de agir dentro do trinômio da adequação. O Pacelli tece essa crítica por considerá-la óbvia demais e por também ter muita relação meritória, mas os outros manuais colocam ainda a adequação enquanto representante desse trinômio do interesse de agir. A outra condição da ação seria a possibilidade jurídica do pedido. Esse asterisco aqui, a razão de ser dele é porque a possibilidade jurídica do pedido foi tirada como condição da ação lá no processo civil, no artigo 17. Então, quando você abrir o artigo 17 do CPC, você verá a legitimidade, você verá o interesse de agir, mas você não verá a possibilidade jurídica do pedido, porque entende-se que a possibilidade jurídica do pedido ela está muito mais relacionada com o mérito da causa do que com as condições da ação propriamente ditas. E é justamente esse juízo de correspondência, a possibilidade jurídica do pedido é o juízo de correspondência entre o que se pede e o que está previsto na lei em relação àquela situação. É muito parecida com a ótica do interesse de agir sob o trinômio da adequação. Ocorre, pessoal, que a possibilidade jurídica do pedido ainda está tratada nos manuais enquanto condição da ação, mas sob o crivo de muitas críticas. Isso está presente nos manuais. Eu prefiro trazer para vocês, mas eu quero que você tenha atenção sobre essa condição da possibilidade jurídica do pedido. Por quê? Entende-se no nosso ordenamento jurídico brasileiro que a teoria que norteia as condições da ação é a chamada teoria da asserção. Vou colocar aqui entre aspas para você. E essa teoria, o que ela dispõe é que o juiz, ao analisar logo de início, ali naquele momento inicial do oferecimento da denúncia, onde ele irá analisar se irá receber ou rejeitar aquela ação penal, aquela denúncia ou aquela queixa, ele tem que olhar com base no que foi dito na ação penal. Então, ele olha a assertiva, a narrativa, o que está exposto em cognição sumária mesmo, em caráter precário, ali no oferecimento da denúncia. Uma vez recebida aquela denúncia, todas as discussões subsequentes passam a ser meritórias e exigem uma, ainda que mínima, dilação probatória. Então, a teoria da asserção, ela apregoa que o juiz analisa as condições da ação com base numa cognição sumária no que foi dito na petição inicial, que no processo penal nós chamamos de denúncia em caso das ações penais públicas e queixa no caso das ações penais privadas. A gente vai clarear esses conceitos mais à frente. E a possibilidade jurídica do pedido, ela está muito relacionada aos fatos concretos. É preciso fazer um juízo de valor sobre o que efetivamente aconteceu para ver se o pedido está correto. Por isso que a doutrina fica titubeando e criticando muito esse entendimento, porque não tem como falar em possibilidade jurídica do pedido sem falar em mérito. E se a gente está falando em mérito, a gente não está falando na teoria da asserção mais, certo? Mas ainda está nos manuais, então a gente fala. Por fim, pessoal, a última condição da ação penal sob a ótica clássica é a justa causa. E aí lembre-se do que eu disse para você. A justa causa, ela é escalonada. Ela vai aumentando à medida que a persecução penal avança lá na nossa linha do tempo. Então, para instaurar o inquérito policial, eu precisava de uma justa causa, ainda que mínima. Ela foi aumentando à medida que o inquérito foi evoluindo, o indiciamento aconteceu. E para que a ação penal seja oferecida, obviamente que essas investigações têm de ser exitosas, colhendo elementos que materializem os indícios de autoria, bem como as provas de materialidade. Isso está ligado com a função preservadora do inquérito policial, onde se busca o quê? Evitar que ações penais levianas, irresponsáveis, sejam iniciadas. Tá? Então, essa é a nossa ótica das condições da ação penal, sob uma doutrina clássica que ainda faz uma certa junção entre o direito processual civil e o direito processual penal, com base na teoria geral do processo, mas, como eu lhe prometi, a gente ainda vai ver as condições da ação penal sob uma doutrina mais contemporânea. Mas, para não cortar o raciocínio, eu vou te apresentar essas condições da ação no próximo bloco. Te espero lá.